Oi, meus amigos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui de volta para falar mais um pouco com vocês, relembrar, reforçar alguns conceitos importantes e algumas regras das operações envolvendo números inteiros, tá? A gente falou da adição, da subtração, multiplicação e divisão, relembrando as regras, né? A gente tem para vocês aí a regra da adição algébrica. Vamos lembrar, na adição algébrica, sinais iguais, somamos os valores e conservamos o sinal. Sinais contrários, subtraímos os valores e damos ao resultado o sinal do maior módulo ou do número de maior valor, né? Essa regra ela vale para a adição algébrica, somente para a adição algébrica. Pelo amor de Deus, não faça confusão, não misture as regras. Não misture essa regra com a da multiplicação e da divisão. Como é que é na multiplicação e na divisão? Vamos lembrar. Multiplicação e divisão, a gente multiplica ou divide os valores e faz o jogo de sinal. Como que é o jogo de sinal? O jogo de sinal, se os valores que tiverem multiplicados ou divididos tiverem sinais iguais, a gente vai dar sempre como resultado positivo, né? E se estiverem sinais contrários, vai dar sempre negativo. Então, mais com mais é mais, menos com menos também é mais. Mais com menos é menos, menos com mais também é menos. Isso são as regras que já foram vistas, que já foram estudadas, que vale para adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que vale lembrar também, convém lembrar, algumas regras a respeito da potenciação de números inteiros, né? Vamos falar um pouco da potenciação, da potência, né? Você já estudou potência. Potência, ela é o resultado de uma multiplicação, de fatores iguais. Multiplicação de fatores iguais. Toda vez que você tiver uma multiplicação, não é qualquer multiplicação, somente aquelas que têm fatores iguais. Tendo essa característica, você pode escrever essa multiplicação, essa operação na forma de uma potenciação. Ok? Potenciação. Vamos ver aí o que ele traz como exemplo, né? O exemplo que ele traz no livro. Vamos entender. Bigdan Holmes é um investigador um pouco atrapalhado, seguindo o exemplo que ele está colocando aí. Ele guardou as provas de um importante caso em seu cofre, porém esqueceu a senha. Ele lembra apenas que a senha é composta por 3 letras e é formada com as letras iniciais de seu nome, B e H, né? Vejam as possibilidades. Vamos ver as possibilidades dessa senha com essas condições. A primeira letra, olha, pode ser B e pode ser H, né? 2 possibilidades aí. Na segunda letra, se for B, pode ser B de novo ou pode ser H, né? E se for H, pode ser B ou pode ser H, né? E a terceira, se for B a segunda, pode ser B e H novamente.
E se for H, pode ser B e H novamente. Se for B a segunda, pode ser B e H. E se for H a segunda, pode ser B e H. Né? É um esquemazinho que mostra todas as possibilidades de formação dessa senha. Ou seja, a partir da primeira opção, da primeira letra, você tem duas opções. Feita a segunda letra, você tem para cada uma delas duas opções também para a segunda letra. E para a terceira letra, para cada uma delas você tem duas opções. Então, para saber o número de possibilidades total das senhas que podem ser formadas com esse cofre, para abrir esse cofre, você teria o produto, né, pelo princípio lá da contagem, né, princípio multiplicativo, né, você multiplicaria essas quantidades, 2 vezes 2 vezes 2, né, que daria quanto? 8 possibilidades no total. Como ele coloca aí, note que ao todo são 8 opções para compor a senha de Bridge Holmes. Podemos indicar o número 8 como uma potência de 2. Aqui está a transformação. Essa operação aqui, 2 vezes 2 vezes 2, nós vamos escrever assim agora. Ó. O 2 com um 3 aqui sobre ele, o super dele. Né? O que significa esses dois termos? É a mesma coisa que essa multiplicação 2 vezes 2 vezes 2. Né? O 2 é esse fator da multiplicação, fator comum, fator igual, né? Que está se repetindo. E o 3 é a quantidade de vezes que ele se repete na multiplicação. Então, esse número 2 com esse 3, nós chamamos de potência. E aí nós vamos ler, na verdade, esse número da seguinte forma. Você fala o número 2, o maior, né? Seguido da palavra elevado. Então é 2 elevado. E aí o outro você fala o número ordinal, o menorzinho. Ou seja, terceiro. No caso, vamos falar terceira, porque a palavra é potência. Então 2 elevado à terceira potência. 2 elevado à terceira potência. Bom, quando você vai ler esse número, você lê 2 elevado à terceira potência. Só que o 2 nós chamamos de base, que é o número maior. O 3, que é o menorzinho, nós chamamos de expoente. E o 8 nós chamamos de potência, né, que é o resultado dessa operação nova. É a potência. Ok? Então, ó, 2 elevado à terceira potência. Quando o expoente for 3, tem dois casos em que o expoente recebe denominações especiais. É quando ele é 3 e quando ele é 2. Quando ele é 3, a gente chama de cubo. Então aqui você poderia ler também 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo. E quando o expoente for 2, se caso bem fosse 2 elevado à segunda potência, você poderia ler também 2 elevado ao quadrado. Isso aí vocês já sabem, quando a gente estava em sala de aula a gente falou. Né? Então, 2 elevado ao cubo, quando o expoente for 2 é chamado de quadrado, qualquer outro você lê o número ordinal seguido da palavra potência. Ok? Bom, dando sequência, aí ele coloca, né, a definição correta, né, da potenciação. Como ele diz aí, ó, no 6º ano você aprendeu que quando temos multiplicações sucessivas do mesmo número, podemos representá-la na forma de potência. Né? Então veja a multiplicação genérica aqui. Um fator, uma multiplicação de vários fatores iguais a A, que eu estou chamando de
de uma letra A, esse A representa um número, então fica A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, até o último fator que é A também. Isso repetido N vezes, né? Então fica a potênciazinhas, acho que dá dando para você ver aí, A elevado a N, A elevado a N, tá? A definição genérica, A elevado a N igual a B. Seria A vezes A vezes A vezes A repetido N vezes. N vezes. O A é o fator que se repete, o N, que é o expoente, indica quantas vezes você vai repetir essa base na multiplicação. Por convenção, admitimos que todo número elevado a zero é igual a 1. Ou seja, qualquer potência em que a base é um número qualquer e o expoente é zero é igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ou seja, A elevado a 1 ficaria A uma única vez. Então, é igual à própria base, igual a A. 7 elevado a 1, por exemplo, é igual a 7, 7 elevado a 2, 7 elevado a 3, 7 elevado a 4. Tudo é igual ao próprio valor. E toda potência de base zero, sendo expoente diferente de zero, é igual a zero, porque zero elevado a qualquer valor vai ficar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que vai dar 0. Ok? O que vai mudar em relação aqui ao sétimo ano? O que muda em relação ao que já foi estudado em relação à base, quando essa base for negativa, tá? E aí é onde aqui é onde entra o ponto principal do que a gente queria falar hoje, né? Por exemplo, se você tem aí, ó, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, 0 elevado a 7, a gente já viu que toda potência com a base 0 é igual a 0, né? E o segundo exemplo tem aí, ó, menos 3 elevado à quarta potência. A base é o fator que vai se repetir. O 4 é o expoente, vai indicar quantas vezes ele vai estar repetido. Ele está colocando na frente, vai ser o menos 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. O que é importante você saber? Que não pode multiplicar 3 vezes 4. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Como no exemplo seguinte, você não pode multiplicar 2 vezes 5. Tá? Isso não existe. É a base repetida tantas vezes quanto indica o expoente sendo multiplicado. Então, ó, você tem menos 3, que multiplica menos 3, que multiplica menos 3, que multiplica menos 3. Se você fizer o jogo de sinal, ó, menos com menos, os dois primeiros, fica menos. Com mais o outro menos no termo seguinte, fica mais. E mais, aliás, vamos voltar. Menos com menos fica mais. E mais com menos fica menos. E menos com menos vai ficar mais 81. Mas tem uma regrazinha que dá pra gente fazer isso sem fazer esse monte de jogo de sinal. Qual que é a regra? Quando a base for negativa e o expoente for par, o resultado sempre será positivo. Observe aí, ó. Base menos 3 é negativa, o expoente é 4, 4 é par. Então, resultadozinho positivo. Sempre que a base for negativa e o expoente for par, o resultado lá vai ser positivo. O exemplo seguinte, olha, menos 2 elevado a 5. Se você fizer o produto fazendo um monte de jogo de sinal, você vai ver que dá menos 32. Mas pela regra, observe a base que é negativa, menos 2, mas o expoente 5. 5 é ímpar. Toda vez que a base for negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Tá? Resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Quando a base é positiva, como no exemplo seguinte, mais 6 ao quadrado, por exemplo. Quando a base é positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Então aí, ó, 6 ao quadrado, positivo,
mais com mais é mais, 6 ao quadrado, 36. 6 elevado, por exemplo, à quarta potência, 6 elevado à sexta, 6 elevado à oitava, tudo isso teria como resultado positivo. Mais 4 elevado ao cubo, base positiva, resultado positivo. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Mais 7 elevado a 1, né, base positiva dá positivo. 7 uma vez é 7. Né? E menos 8 elevado a 0, aí é o único caso em que mesmo a base sendo negativa vai dar 1. Né? Porque o expoente é 0. Toda potência de base 0 é igual a 1. Aliás, toda potência de expoente 0 é igual a 1. Ok? Então essas eram as colocações nesse vídeo que eu estou gravando para vocês a respeito da potenciação. Um conteúdo que pode ter ficado um pouco assim sem entender, mais ou menos, e aí quando a gente for resolver as atividades, aí você já está mais caprichado nisso, ok? Um abraço.